Após o preenchimento ali com a sombra, a gente vai fazer um contorno com a própria base que você utilizar na pele, tá? Por isso que eu digo, se você borrou, se colocou sombra demais, vem com cotonete, esfuma. Se borrou, ficou tudo torto, ficou muito grosso, agora você vai utilizar uma base e um pincel de corretivo e a gente vai contornar. Vai tirar todo esse borrão da sombra. Você vai pegar o pincel de corretivo, vai pegar a base bem na pontinha do pincel, que é essa pontinha que a gente vai utilizar para fazer a parte de baixo. Pode pegar uma quantidade boa no pincel de produto, porque vai dar mais efeito ainda do contorno. Vou fazer bem rente aos pelinhos. Tem que cuidar para não passar por cima dos pelinhos essa base. E vai utilizar a pontinha do pincel, com a mão bem levinha, não afundando na pele. Você vai contornando a sobrancelha bem rente ao desenho. Por isso que eu digo, se saiu sombra aqui embaixo, agora a base vai cobrir. Aqui no início, sempre tenta deixar o mais retinho possível. Se por acaso a sobrancelha for muito redonda aqui no início, você preenche com a sombra e tenta deixar ela um pouquinho mais quadradinha. Não segue o desenho, senão você vai deixar ela mais redonda ainda. E vou levando até o final. Mão bem levinha. Não tem problema se sujar aqui nas bordinhas, que depois a gente não fez a pele ainda. Depois a gente tira esse excesso. A parte de baixo está contornada, agora a gente vai contornar a parte de cima. Na parte de baixo a gente utilizou a pontinha do pincel, agora a gente vai utilizar o pincel deitado. E vai pegar a base mais na lateral que a gente vai utilizar. Parte de cima muda a posição do pincel. Utiliza o pincel deitado. Você vai fazendo um contorno. Começa longe e vai chegando próximo aos pelinhos. Aqui nesse contorno você vai decidir o desenho da sobrancelha. Você quer deixar ela mais grossinha, você quer deixar ela mais fina. Cuidado sempre com o ponto alto, que precisa fazer essa curvinha. E vai sempre, ó, em um movimento só. De fora pra dentro, de fora pra dentro. Se você ficar fazendo assim com o pincel, não vai dar esse contorno preciso. E como é um detalhe preciso, a gente faz com mais calma. Pode voltar com o pincel, trabalhando sempre com a lateral. E vai chegando próximo aos pelinhos. Pode tirar o excesso da base, porque se ela secar vai manchar a pele. Aqui no finalzinho, ó, você tem que fazer essa pontinha. Cuidar para não deixar ela grossa, deixar sem contorno ou descer a mais, passar do limite dela. Então faz a medição na abinha, ó. Está na medida certa. Vou fazer o mesmo processo para igualar as duas sobrancelhas. Aqui na outra sobrancelha, muda a posição do pincel, sempre trabalhando com a lateral.
Após o procedimento da sobrancelha, a gente vai para a pele, para depois a gente fazer o delineado, o famoso delineado gatinho. A gente já limpou no início da aula a pele dela. Depois de limpar, a gente hidrata. É bom você sempre ter uma plaquinha de inox, onde você possa colocar os seus produtos. Vou utilizar um pincel língua de gato. E vou aplicar o hidratante por toda a pele. É bem importante essa preparação de pele para a gente chegar num resultado final de uma pele bem preparada, uma durabilidade a mais na maquiagem. Sempre utilize o pincel, não aplique nenhum produto na pele com os dedos. Principalmente se for uma pele muito seca, é bem importante você hidratar antes de aplicar a base, pois a base pode craquelar. Então, se você hidratar bem antes, você vai evitar de que esse processo ocorra. Depois de aplicar o hidratante, você pode utilizar um leque para que esse hidratante seque mais rápido, para ir para o próximo procedimento, que é o primer. Após hidratar a pele, a gente vai para o primer. Para que serve o primer? O primer ele vai fechar os poros. Onde a gente tem os poros mais dilatados, que é a região da zona T do nosso rosto, onde se acumula a maior parte de oleosidade, que é o nariz, as bochechas, o queixo e o centro da testa. Você não precisa aplicar primer por toda a pele, porque o primer não vai pigmentar base, o primer não vai pigmentar corretivo, ele só vai fechar esses poros para que a base não dilate mais ainda eles, para que eles não fiquem mais aparentes ainda com a base. E lógico, ele vai dar maior durabilidade também na maquiagem. Vou só aplicar um pouquinho aqui com o dedo, depois já vou espalhar com o pincel. Centro da testa, pode espalhar com o pincel língua de gato. Todos os produtos que eu estou utilizando na maquiagem eu vou deixar descrito aqui abaixo no vídeo. Após o primer, a gente vai escolher o tom da base. Onde que eu vou testar o tom da base para ver se fecha certinho na pele? Não na mão, não no dorso da mão, não na bochecha, não na testa. Sempre no maxilar da sua cliente, para fechar com o pescoço. Se a base fica clara, você vê a tonalidade da base, por exemplo, vou dar um exemplo. Bege 1 da Mary Kay ficou clara, bege 2 ficou escura, mistura as duas tonalidades para você chegar no tom do pescoço, tá? Se você vê, por exemplo, eu vou testar um tom aqui para você perceber o que eu tô falando. Vou pegar um tom de base e testar aqui no maxilar. Tô vendo a tonalidade de base, tá escura. Não é essa, porque ela tem que sumir, ela tem que fechar aqui com o pescoço. Agora eu vou testar uma tonalidade de base clara. Vou pegar uma quantidade boa para ver se fecha com o pescoço. Sumiu a tonalidade de base, fechou com o pescoço. Essa vai ser a base correta para sua cliente. Vou aplicar uma quantidade de base na plaquinha de inox. Pincel de base, topinho reto. Esse é o que eu mais indico para você aplicar a base. Existem vários pincéis, como aquele pincel língua de gato que eu apliquei o hidratante. Ele também serve para aplicar a base.
Só que ele vai deixar risquinhos na pele conforme você vai aplicar a base. E aí você tem que vir com uma esponjinha e dar batidinhas para tirar aqueles risquinhos. São 2 trabalhos. Então, com esse pincel topinho reto, você já vai aplicar e vai fazer um trabalho só. É muito mais prático e deixa uma pele maravilhosa com esse pincel.